Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa CRM na TV do Conselho Regional de Medicina do Maranhão. O seu programa que vem sempre recheado de boas informações e contribuições a você, telespectador. Bem, o programa de hoje vem especial, vem falando de uma campanha de mobilização nacional que é o Março Lilás. A campanha é de conscientização e combate ao câncer de colo de útero. O evento tem apoio da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. E a realização aqui no estado é da Fundação Antônio Dino. Essa campanha visa levar informação e estimular a população feminina para os cuidados de prevenção contra o câncer de colo uterino, além de alerta para os principais sinais e sintomas que devem ser direcionados à mulher a buscar ajuda médica. Olha só, o câncer do colo do útero, também chamado de cervical, é causado pela infecção persistente por alguns tipos do papilomavírus humano, o HPV. A infecção genital por este vírus é muito frequente, não causa doença na maioria das vezes, mas em alguns casos podem ocorrer alterações celulares que poderão evoluir aí para esse câncer. E o que também é importante frisar é que estas alterações das células são descobertas facilmente em um exame preventivo. São curáveis na quase totalidade desses casos. Por isso, é importante a realização periódica deste exame. Este é o nosso tema de hoje, câncer do colo do útero, e a campanha de alerta para a prevenção desta doença. É preciso que mulheres, homens, todos deem as mãos na melhoria da qualidade de vida e que essa doença seja extinta da sociedade. Fique conosco, o programa do Conselho Regional de Medicina do Maranhão, CRM na TV, está só começando aqui pela TV Guará, Record News. Já de volta, e como falei no início do programa, hoje vamos falar sobre o câncer do colo do útero e a campanha de conscientização e prevenção da doença está sendo realizada pela Fundação Antônio Dino, hospital de referência em tratamento oncológico aqui no estado do Maranhão. Sobre o assunto, recebo hoje a doutora Raquel Cossetti, oncologista, também integrante médica do Hospital Aldenor Belo. Doutora, bom dia, obrigado por ter aceito o convite para a gente falar mais uma vez dessa campanha. Começo perguntando sobre... Dá para fazer um balanço do que foi a campanha no ano passado, o Março Lilás, e como ela vem se preparando já com os números do ano passado para enfrentar mais esse mês de atividades? Bom, o ano passado foi o nosso ano pioneiro, foi quando nós começamos a campanha, né? Então, 2016 foi um ano de muitas novidades, até para nós mesmos foi bem interessante a aceitação da campanha. A gente acha que esse assunto, o câncer de colo uterino, precisa ser falado e ser mais falado. Esse ano, em 2017, então, algumas entidades e algumas instituições já nos procuraram para participar ativamente da campanha e como a aceitação foi muito interessante, acho que agora a gente vai ter uma campanha mais fortalecida. Bom, a campanha ano passado tiveram várias atividades dentro do Hospital Aldenor Belo, um atendimento diferenciado em alguns dias fora do que era comum, sábados também acontecendo palestras, orientações. Esse ano, como é que as atividades vão acontecer? Então, esse ano nós preparamos algumas atividades um pouco diferentes. Um dos nossos enfoques é levar a informação para a população mais jovem. Então, com a vacina HPV, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, nós queremos levar mais informações sobre a prevenção do câncer de colo uterino para essa faixa etária de adolescentes, para eles já saberem, se conscientizarem da importância de tomar a vacina e crescerem como adultos que saibam da importância de realizar o exame preventivo. Então, esse ano nós estamos com uma estratégia de levar palestras para escolas públicas, né, em parceria com a Secretaria de Educação. E além disso, vamos manter as atividades dentro do hospital, vai haver um dia de atendimento para a população, vai ser o último sábado de março. As senhas são limitadas, a gente não consegue atender um número ilimitado de pessoas. É mais uma campanha mesmo para conscientização, né, para que a gente possa dar atendimento para um número de mulheres. E, além disso, as palestras que vão acontecer na cidade, nas empresas que tiverem interesse, que nos buscarem para levar um pouco mais de informação. Doutora Raquel, para a gente explicar quem está em casa, o que vem a ser esse câncer do colo do útero, o que as mulheres precisam entender e o que elas precisam deixar de lado?
Que medo é esse que tem que deixar de lado? Bom, o colo do útero, o útero ele é como se fosse uma pera, né? Só que uma pera que está de cabeça para baixo e fica na região bem baixa da barriga da mulher. É o mesmo órgão onde o neném cresce dentro da barriga da mãe, né? E é aquele órgão que faz a mulher ficar menstruada todos os meses. Então, o colo do útero é como se ele fosse o biquinho do útero aqui embaixo e ele fica na vagina, no fundo da vagina. Então, ele tem contato com o meio externo, porque a vagina ela é fechada, mas ela tem uma certa abertura, né? Sim. E então, nesse contato com o meio externo, o colo do útero ele adquire inflamações, infecções que podem evoluir ao longo do tempo e levar a um quadro, por exemplo, de um câncer. O principal agente causador do câncer é o vírus HPV. Existem mais de 100 tipos de vírus HPV, mas existem cerca de 4 tipos de HPV, principalmente 2, que são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo uterino. Então, o que acontece é que quase todas as mulheres já se contaminaram em algum momento pelo vírus HPV, mas nem sempre esse vírus causa um câncer. Só que quanto mais tempo ele ficar lá e menos a gente procurar saber o que está acontecendo, ele pode devagarzinho, ao longo de alguns meses, alguns anos, evoluir e formar uma lesão que vai se tornar um câncer. Então, o objetivo do exame preventivo é esse, é que qualquer alteração que aconteça no colo uterino seja identificada logo em fase bem inicial para ser tratada e evitar essa progressão. Bom, então a senhora falou no HPV, falou nessa prevenção, falou nesse exame. Eu questiono, começando sobre o HPV. Existe uma campanha nacional de vacinação em meninas de uma faixa etária específica e eu queria que a senhora pudesse falar sobre essa campanha, sobre essa prevenção. O que é? Então, a vacina do HPV foi uma novidade muito interessante trazida pelo Ministério da Saúde. Essa é uma vacina mundialmente aceita e utilizada. Milhões de vacinas já foram aplicadas, então é uma vacina segura também. Inicialmente ela era feita em 3 doses, mas foi demonstrado que 2 doses da vacina era suficiente para adquirir a imunidade contra o vírus HPV. A vacina que é disponível no Brasil é a vacina tetravalente, ela é contra 4 tipos de HPV e são os 4 que a gente conversou que são responsáveis por mais de 70% dos casos de câncer de colo uterino. Então, pelo Ministério da Saúde, a vacinação gratuita, ela é oferecida para meninas de 9 a 14 anos, atualmente em 2 doses, né? Faz uma dose, repete dali 6 meses e a partir desse ano ela também vai ser disponibilizada para meninos, né? Meninos de 12 e 13 anos, também em 2 doses, 0 e 6 meses. Então, o objetivo é que nossas meninas e nossos meninos cresçam com uma menor contaminação pelo HPV, para que diminua a disseminação do vírus, que é uma coisa natural de acontecer, e isso vai reduzir bastante, então, a infecção pelos tipos que causam o câncer. Isso não evita, né, não impede que a mulher faça o exame preventivo, então, mesmo que eu tivesse sido vacinada 15 anos atrás ou mais, eu deveria continuar fazendo meus exames preventivos, porque outras alterações podem acontecer e existem outros vírus, então... O vírus é mutante, né? Ele vai mudando, ele vai ganhando força. E existem mais de 100 tipos, né? E a vacina é contra 4, então é como a vacina da gripe. Né? Eu vou prevenir contra os principais tipos de gripe que causam gripe mais grave, mas eu não previno contra resfriado, contra outros vírus que podem, eventualmente, em algumas pessoas, trazer alterações graves também. Então, mesmo as meninas que se vacinarem hoje, elas vão precisar continuar fazendo o exame preventivo no futuro, mas vão ter um risco muito menor de desenvolver o câncer de colo uterino. Doutora Raquel, com relação à faixa etária das mulheres que merecem atenção, a gente deu uma lida, uma pesquisada, alguns especialistas indicam aí que a partir dos 45 anos já merece uma atenção redobrada, isso é fato, qual é a faixa etária? Todas estão suscetíveis à doença, como é que a senhora explicaria isso? Bom, como a gente conversou, o vírus HPV ele fica instalado, né, fica escondidinho lá nas células do colo do útero e às vezes 10, 20 anos depois ou até mais ele pode acabar, vamos dizer assim, ele estava adormecido, ele acorda e pode causar alterações no colo do útero da mulher. Então, o que acontece é que as meninas muito novas, de 20 anos, 25 anos, dificilmente elas desenvolvem um câncer de colo uterino. Mas aqui no Maranhão, né, na região norte do país e no Maranhão, a gente vê casos de meninas muito jovens com câncer de colo uterino, né, de 27, 29 anos e já com a doença em fase avançada. Então, existem, digamos, 2 recomendações, né?
A recomendação do Ministério da Saúde, que é uma recomendação um pouco mais genérica, ela é que todas as mulheres de 25 a 65 anos façam seu exame preventivo uma vez por ano, né? E como profissional de saúde, profissional da área, que a gente vê muitos casos e vê o que acontece, a gente recomenda que toda mulher que já iniciou a vida sexual procure o seu médico ou o seu profissional de saúde e faça uma avaliação anual. Então, é interessante fazer o exame preventivo, porque ele não previne só contra o câncer, ele vai prevenir contra outras doenças também e identificar outras alterações. É mais comum acontecer em mulheres acima de 35, 40 anos, porque já teve esse período do início da atividade sexual até o momento em que o vírus já causou alterações maiores no colo uterino. Mulheres mais velhas, 60, 70 anos, que às vezes nem mantêm mais relação sexual, às vezes se esquecem de fazer o seu exame preventivo porque pensam que não estão mais sob risco, mas como a gente falou, o vírus ele fica latente, ele fica adormecido e às vezes é nessa faixa etária que a mulher está com uma imunidade um pouco mais baixa, passou pela menopausa, aconteceram outras alterações e o vírus pode então vir a se desenvolver, né, na mulher idosa. Então, na verdade, é um câncer que não poupa nenhuma faixa etária, né, mesmo as mulheres mais novas ou mais velhas, mas ele precisa ser prevenido ao longo de toda a vida. A intensidade dele, o risco dele, a força que ele tem, esse câncer, ele é um câncer que não tem um tratamento controlado, ele tem um tratamento mais brando, menos intenso? Como é que a senhora diria sobre esse tratamento? Então, na nossa realidade, infelizmente, o que a gente vê são doenças muito avançadas e que precisam de tratamento muito agressivo, com cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando chegam assim, a chance de cura é muito pequena, né? E o nível de complicações, o número de complicações que acontece é cada vez maior. Mas, como a gente falou, conversou um pouco, existe todo um período aí que deve ser de 10 anos antes disso acontecer, que a mulher não sente nada, mas que se ela estiver fazendo o seu exame preventivo de forma adequada, a gente pode detectar pequenas alterações que são tratadas de forma muito fácil e dá para evitar que essa doença aconteça. Bom, nós estamos conversando aqui com a doutora Raquel Cossetti, é oncologista e integrante do Hospital Aldenor Belo, tratando da campanha do Março Lilás, que acontece no Hospital Aldenor Belo, pela Fundação Antônio Dino. E a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltando, ainda discutindo sobre essa campanha e também sobre alguns detalhes sobre a doença do colo uterino. A gente volta já. Já de volta e agora com alguns dados. O câncer de colo uterino é o segundo tipo de câncer mais frequente entre as mulheres de todo o mundo e também aqui no Brasil. Sua maior incidência se dá em mulheres entre 45 e 49 anos de idade, segundo uma pesquisa realizada e dados colhidos aqui pela produção. Estima-se que o rastreamento sistemático e o tratamento de lesões possam reduzir a mortalidade da doença em até 80%. Aqui no estúdio, vamos dar continuidade à nossa conversa, nossa entrevista com a doutora Raquel Cossetti, que é oncologista, está falando sobre a campanha do Março Lilás, também tratando essa informação sobre as doenças do colo uterino. Doutora, um dos cânceres com maiores incidência nas mulheres, mais até que o câncer de mama, poderia se dizer assim? Sim, na verdade, como vocês falaram, é o segundo câncer mais comum nas mulheres, mas infelizmente na região norte e no Maranhão é o primeiro câncer mais comum nas mulheres. Então, de todas as mulheres que a gente atende aqui no Maranhão, em especial no Hospital do Câncer Aldenor Belo, a grande maioria tem câncer de colo uterino. E, infelizmente, também já diagnosticada em fase avançada. Então, como a gente conversou um pouco antes, existe todo um tempo para essa doença evoluir. Na maioria das vezes, ela é assintomática e fácil de tratar se a gente fizer o exame preventivo e detectar em fases precoces. Mas, quando a mulher chega, muitas vezes ela nunca fez um exame preventivo, ou ela fez um exame 10 anos atrás, né, e não deu seguimento, e quando ela chega já é com sangramento, dor, e em uma fase muito avançada da doença e a mortalidade é muito elevada. Então essa é a realidade que a gente costuma ver aqui no Maranhão, na região norte do país também, mesmo na região sul, sudeste, centro-oeste e no restante do nordeste, existem áreas, regiões que têm uma incidência maior de câncer de colo uterino. Isso em geral são em populações com mais dificuldades financeiras, né? Ou até de educação também. Então, para a gente ter uma noção,
no mundo inteiro, o câncer de colo uterino ele é uma doença rara em países desenvolvidos. Então, no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, na Europa, uma doença muito rara. Mas nos países pouco desenvolvidos, como na Índia, por exemplo, né, acontece como aqui no Maranhão. É o primeiro câncer nas mulheres. Doutora, pela experiência que a senhora tem no Hospital Aldenora Bello, um dos de referências aqui no nosso estado, nós temos outras unidades que fazem esse tratamento, mas acredito que o Aldenora Bello é um dos que mais recebe pacientes. Como é que está essa recepção dessas pessoas? A maioria é do interior do estado. A senhora mencionou cidades pequenas, como possivelmente onde possam acontecer esses problemas. Essas pessoas vêm para cá e tem que tipo de estrutura para elas? A maioria é do interior do estado. Na verdade, aqui na capital a gente percebe que existe um nível de instrução um pouco maior das mulheres, né? E a busca pelos exames e a busca pela prevenção é um pouco maior. E também os recursos, né? Então, a facilidade dela conseguir realizar o exame é um pouco maior, né, na capital, apesar de ainda assim ter grandes dificuldades. Mas as mulheres do interior, além delas não saberem a importância de fazer o exame, quando elas fazem, muitas vezes elas fazem o exame e não recebem o resultado, ou então recebem o resultado e ninguém diz para elas o que significa, se precisa repetir o exame ou não, qual é a gravidade daquele resultado. Então a gente precisa realmente educar as nossas mulheres para que elas saibam o que elas precisam fazer, né? E daí ela pode buscar isso até por meios próprios, uma vez que ela vai entender que isso é importante para ela. Mas também a gente precisa disponibilizar os recursos para que seja feito o rastreamento adequado dessas mulheres. Doutora, diagnosticado que ali existe um problema no colo uterino, é detectado o câncer, ela imediatamente já parte para a questão do tratamento. Esse tratamento já vem à base de medicamentos, ele já vai para a radiologia, ele já vai para a quimioterapia, ou tudo tem que ser analisado conforme o caso apresentado? Tudo depende do estadio da doença. Então, nas fases mais iniciais, em que muitas vezes o que a gente tem é uma lesão pré-cancerígena, né, isso é muito comum da gente identificar no exame preventivo, alterações que ainda não são câncer e que podem ser tratadas só com uma cirurgiazinha pequena, que faz no consultório mesmo. Então, para isso, a mulher pode se dirigir a uma unidade básica de saúde, provavelmente ao Hospital da Mulher, ou um outro centro que possa realizar esse tipo de atendimento e tratamento adequado, com chance de cura aí de provavelmente 100%. Mas as mulheres que já têm doença um pouco mais avançada e precisam se dirigir a um centro especializado, como o Hospital do Câncer Aldenora Bello, daí então elas vêm encaminhadas e a gente vai ter que definir se é possível fazer uma cirurgia ou se será necessário fazer tratamentos um pouco mais avançados, como a quimioterapia e a radioterapia. Doutora, com relação aos tratamentos realizados aqui, nós já dispomos do que há de melhor em estudos, ou nós estamos um pouco distante da realidade de outros estados, por exemplo? Não, pelo tratamento nós temos o tratamento completo. O que acontece é que os tumores mais avançados de colo uterino, eles em geral necessitam de radioterapia, né? E a radioterapia no país inteiro, a gente tem menos de 50% do número de máquinas de radioterapia que deveria ter. Então, em todo o país é uma dificuldade muito grande de realizar a radioterapia e aqui no Maranhão não é diferente, né? O Aldenora Bello está com um projeto de reforma para ampliar a capacidade e o número de máquinas de radioterapia. O setor de radioterapia do Aldenora Bello, inclusive, funciona, se eu não estou enganado, 24 horas. Durante 24 a madrugada, horas. Existem filas das pessoas indo lá para fazer o tratamento. Funciona. 24 horas, já é um serviço que tem 40 anos de funcionamento. Por muitos anos foi o único serviço disponível de radioterapia no estado. Hoje existe um serviço também, Imperatriz, mas que atende uma quantidade muito menor de pacientes, em especial pacientes do SUS. Então, no Aldenora Bello, a radioterapia funciona, existe esse projeto de ampliação. Com essa ampliação, nós vamos praticamente ficar com um número mais adequado de aparelhos de radioterapia. Mas uma coisa que eu sempre ressalto é que, será que a nossa necessidade de radioterapia é tão grande porque a gente não conseguiu detectar esses casos em fase mais inicial, né? E talvez assim a gente possa diminuir nossa fila também. Então, não só eu colocando um aparelho de radioterapia, que é um aparelho muito caro, mas que a gente está indo atrás de colocar, mas também eu melhorando a vida das mulheres de fato, né? Diminuindo o número de casos de câncer de colo uterino. Bom, a senhora está à frente dessa campanha do Março Lilás, que serve para abrir os olhos e deixar de lado o medo. As pessoas com quem eu converso, com quem a gente tem contato, muitas pessoas têm câncer,
Hoje em dia as pessoas conseguem desmistificar isso numa boa, mas tem muita gente que tem uma barreira muito grande, tem um medo muito grande. Essa campanha, ela visa também tranquilizar as pessoas. O câncer tem cura? O câncer tem cura. Em especial, quanto mais cedo ele for diagnosticado, melhor. Então, se você tiver qualquer sinal, qualquer sintoma, é melhor buscar o médico do que ficar aguardando que as coisas podem aumentar. Nem tudo que acontece é um câncer, mas merece atenção, merece procurar um profissional de saúde, de preferência alguém que você tenha confiança e que possa lhe orientar da melhor forma possível. É importante também a gente não só criticar os médicos, né? Ah, porque eu fui lá e o médico disse que não era nada e aí depois de 5 anos virou alguma coisa. Então, existem várias alternativas. Podia não ser nada mesmo naquele momento e hoje desenvolver alguma coisa, ou podia ser algo que precisava fazer um acompanhamento e o médico às vezes não quer assustar o paciente, né? Precisa que haver uma conversa muito franca para ambas as partes entenderem realmente do que se trata e a necessidade do médico fazer o acompanhamento, mas também do paciente se dispor a fazer esse segmento, né? Então, essa desmistificação do câncer, ela ainda vai demorar muito tempo, a gente ainda tem muito medo, ainda tem aquelas pessoas que acham que é melhor não ir no médico para não descobrir nada, né? Mas a gente vê, quem está do outro lado da mesa ou quem está recebendo esses pacientes sabe que muitas vezes se tivesse chegado um pouquinho antes, a história poderia ser diferente. Bom, doutora, essa campanha ela vai acontecer até o final do mês. As pessoas, para que elas tenham acesso as informações da campanha, a senhora mencionou que podem ser feitas palestras nas empresas, que são os locais fundamentais, às vezes até para discutir um problema de um colega, de outro, às vezes a gente está tão atrelado ao nosso trabalho e esquece da saúde do corpo. Como é que as pessoas podem fazer esse contato? Bom, não só empresas, comunidades, né? Quem tiver interesse pode entrar em contato com a Fundação Antônio Dino. Você pode procurar no nosso site, fundaçãoantoniodino.org.br, ou entrar em contato por telefone também e fazer uma parceria, né? E nos solicitar alguma informação. Uma outra coisa importante que a gente não falou é que, claro, só a conscientização ela ajuda, né, que é o objetivo principal da campanha, mas não vai resolver o nosso problema. Então, desde o ano passado, até um pouco antes, a Fundação Antônio Dino e o Hospital do Câncer Aldenora Bello estão tentando desenvolver ações para implementar ações de prevenção de forma mais eficaz na nossa comunidade. E provavelmente esse mês, através de uma doação que nós tivemos do Consulado do Japão, nós vamos conseguir uma outra unidade móvel, né, que é uma ambulância, que na verdade se torna um consultório ginecológico, para que a gente possa levar os exames para dentro das comunidades. Então essa foi uma notícia que nós tivemos há pouco tempo, muito importante, e que nos deixa bastante satisfeitos, e nós contamos com o apoio de toda a população e dos empresários e de quem mais quiser ajudar nessa causa para que a gente possa levar mais saúde para todos. Bom, o programa está terminando, mas serve de alerta para os políticos. Existem políticos que atuam nessa área da saúde, alguns já beneficiaram enviando emendas para o Hospital Aldenora Bello, com a ajuda na compra de alguns equipamentos, mas é importante que os políticos tenham essa participação mais ativa com relação a levantar essa bandeira. O câncer está se alastrando, o câncer do colo uterino a gente está debatendo, mas para os homens existem câncer de pênis, câncer da próstata e as discussões não aquecem, não é levado isso para dentro das assembleias, das câmaras, para que possam aí levar os profissionais da saúde melhores condições de trabalho, que as pessoas possam ter acesso a essas informações, não é isso, doutora? Isso, a educação em saúde é um passo muito importante para que a nossa população ela possa, de fato, participar do seu processo de cuidado com a saúde. Então, a gente entende que é necessário levar informações, mas não adianta eu levar informação se eu não levar também os recursos para que a pessoa possa agir em prol da sua saúde. Então, essa é a bandeira que a gente vem levantando. Quem quiser apoiar, os políticos que quiserem participar, as emendas são importantes, elas não são a única forma de apoiar, então nós precisamos de recursos a longo prazo que possam ajudar na manutenção do hospital e da fundação. Isso é bem importante. A Fundação Antônio Dino mantém o Hospital do Câncer Aldenora Bello, que é uma instituição filantrópica, então nós não somos uma instituição pública, como a maioria das pessoas pensa.
nós somos uma instituição mantida por recursos do SUS, muitas vezes, também temos atendimento de convênio, plano de saúde, mas basicamente uma das nossas maiores fontes de renda é o apoio da população, né? E nós gostaríamos de continuar contando com esse apoio, tanto da população em geral, mas também com aquela parcela da população que pode apoiar de forma um pouco mais volumosa, digamos assim, né? Os nossos empresários e os nossos políticos também. Bom, vou destacar mais uma vez um exemplo que a doutora Raquel deu. O consulado do Japão enviou recursos para a compra e aquisição de uma unidade móvel. Será que aqui, no nosso estado, não existe nenhum empresário ou nenhum político que abrace a causa e possa disponibilizar mais uma unidade móvel ou qualquer outra necessidade que o Hospital Aldenor Abelo necessite para combater esse mal que só cresce? Bom, o nosso programa está terminando, infelizmente o tempo não é tão grande, mas deu o seu recado, a campanha merece sucesso. Parabéns, doutora, por mais uma vez, mais esse ano, levar à frente essa bandeira e lutar para a conscientização dessas pessoas que precisam procurar seus médicos, precisam fazer os exames. Muito obrigado, viu, doutora? Parabéns. Muito obrigada. Bom, com essas informações a gente encerra aqui o nosso CRM na TV. Outras discussões, outros temas importantes a gente traz no próximo final de semana. Tchau.